Olá, bem-vindos. Hoje eu, Marina Crati e a Cristina Costa e Silva trazemos a estúdio Gonçalo Nuno dos Santos, um nome conhecido no nosso meio pelo trabalho de décadas na área da imigração. Foi como diretor do Centro das Comunidades Madeirenses que Gonçalo deu voz aos muitos milhares de madeirenses espalhados pelos quatro cantos do mundo. Abraçou com convicção e entusiasmo a causa dos que galgaram os muros da ilha, defendeu projetos e abriu caminhos numa luta que ainda os trava para aproximar a Madeira e o resto da diáspora portuguesa. Foi mesmo o único ilhéu eleito deputado à Assembleia da República pelo Círculo da Imigração. Em 2022 recebeu mesmo um louvor público pelo seu trabalho, um louvor por parte do Governo Regional da Madeira. Nas suas andanças por terras onde a língua de Camões se fala em voz alta, Gonçalo conheceu personalidades como Nelson Mandela e Hugo Chávez. Tem um álbum de memórias e de histórias que faz sempre questão de contar. E nós estamos cá hoje para ouvir. Gonçalo Nuno, obrigada por estares aqui. O teu currículo é vasto. De falar do teu currículo aqui levaria muito mais do que uma hora, não temos tempo para isso. Vamos tentar falar um bocadinho da tua vida. Tu ainda hoje continuas muito ativo, és neste momento até cônsul da África do Sul. Como é que é o teu dia a dia? Bom dia, Marina e Cristina. É um prazer estar convosco na velha guarda e dizer-te que o meu dia a dia está pior em termos de agenda do que quando eu trabalhava no Governo Regional. Porque agora faço aquilo que acho que toda a minha vida procurei fazer. Eu nado todos os dias de manhã, quase todos os dias tenho ginásio, quase todos os dias estou no arquivo a fazer pesquisas e quase todos os dias vou à Ribeira Brava, onde trabalho na ASIN como cônsul honorário da República da África do Sul. Portanto, encontrei uma agenda para a minha própria vida que me sobrecarrega de atividades. Há muitas pessoas que me consideram e as considero, e, portanto, tenho uma parte social bastante ativa, e Já não te assim quero sentas no continuar. escritório o dia inteiro. Ele também não Sim, se sentava, na verdade. Andava sempre a é correr verdade. e a viajar um lado O para o Gonçalo sempre foi conhecido por andar com o rabo no ar. É verdade. Mas É verdade. Não era propriamente a passear, mas com o rabo no ar, porque mal era se o diretor das comunidades estivesse ficar sentado. sentado no O ideal gabinete, é era o isto que diretor ela das quer comunidades dizer. estar durante os anos em que tu tiveste ao lado dos imigrantes. Eu fui o dirigente em Portugal que teve mais tempo no exercício de funções. Ninguém em Portugal teve tanto tempo, portanto, os diretores das comunidades açorianas foram tantos. Os secretários das comunidades portuguesas foram imensos e no que diz respeito, e a minha pessoa, graças à estabilidade política do Dr. Alberto João Jardim, a quem eu devo a minha nomeação inicial, fui diretor das comunidades madeirenses durante 29 anos e de modo que essa longa estadia no mundo das comunidades madeirenses fez criar aquilo que eu já tinha no peito, ninguém pode ser o que nunca teve no peito, que era um grande amor pela diáspora, porque Portugal constrói-se fora de Portugal e, e não tão dentro de Portugal. Eu vi mais patriotismo fora do que dentro da própria pátria, cada vez mais exigente. De modo que eu dizia sempre que os médicos devem estar nos hospitais, os engenheiros das pontes devem estar nas pontes e os homens das comunidades devem estar onde fazem falta, nas comunidades. E isso é fundamental se quisermos manter o património da Portugalidade no mundo. Nós temos neste momento 5 vezes mais portugueses fora do país do que dentro do país. Isto não exigiria mais empenho do governo na ligação com as comunidades, ou achas que já se está a fazer tudo aquilo que era necessário fazer? Eu tenho sempre uma questão com Portugal que é uma questão difícil de resolver, porque parece que Portugal, por um lado, gosta das suas comunidades, revê-se nas suas comunidades e admite que metade da sua população, mais de metade da sua população, emigrou e que mais de 5% da sua população está fora de Portugal.
Mas é este Portugal que, por um lado, tem 4 deputados na Assembleia da República, numa Assembleia de 230 deputados, o que corresponde a 1,6% do total, mas é este mesmo Portugal que se recusa, de alguma forma, a dar mais voz às comunidades portuguesas, que eu acho que é o que de facto falta. Não se compreende que o círculo eleitoral de fora da Europa seja ocupado por duas pessoas, quando os deputados de fora da Europa têm responsabilidade política desde que acaba a Europa desde os Urais até à China, até ao fundo da Austrália. Porque não é possível, em 4 anos, mesmo numa legislatura completa, que dos deputados pelo círculo fora da Europa deem a Faça algum volta ao milagre, mundo. não é? Isso é totalmente impossível. Isso era excluir grandes comunidades e comunidades muitíssimo importantes, até há portugueses que estão na Antártida, por exemplo. Mas ó Gonçalo, não é hábitos os deputados, ou eu estou muito enganada, ou os deputados, uma vez eleitos, estão 4 anos sem ir ao sítio por onde foram eleitos. Não, em Portugal Não chegam a acontece ser quanto mais conhecidos, fora. não chegam a ser Não, conhecidos estou a falar pelos. dos deputados dos outros 226. O que é que na prática um deputado que é eleito por Aveiro e que vive em Lisboa faz pela sua terra? Não vai a Aveiro, portanto os outros também não precisam de ir à Austrália, não é? Ou seja, só que os imigrantes na Austrália ressentem-se disso e notam. É porque Os da Aveiro se Reclamam. calhar até agradecem que o deputado não ande lá. Pois, não é bem o caso das comunidades, eles os deputados estão longe. para serem eleitos têm de ir às comunidades fazer campanhas políticas. Só eu sei quantas vezes percorri as ruas de São Paulo, as ruas de Joanesburgo, as ruas de Paris, no sentido de fazer campanhas políticas. E filho, no caso de Paris, nunca fui deputado eleito pelo Círculo da Europa, mas houve uma altura da minha vida que fui cabeça de lista para a parte internacional do CDS e também estive lá 1 ou 2 vezes em Paris com a minha colega que foi cabeça de lista, que é a filha do Comendador Dias, que agora é de outro partido político na Assembleia da República. Mas se as pessoas vão aos círculos eleitorais, se as pessoas apelaram para um recenseamento dos nossos imigrantes nos postos consulares e se vão lá pedir os votos e depois nunca mais aparecer numa legislatura de 4 anos, que não faz sentido nenhum, até porque há um quadro de promessas que são feitas em sede de campanha eleitoral e que depois, ao não serem cumpridas ou ao serem cumpridas, muito mérito é de quem o faz. De modo que acho que a ligação às comunidades seria Portugal complementar-se-ia mais com 3 círculos eleitorais do que com 2. Passava de uma representatividade de 1,6% para 2,4%. Não é tanto esse ponto percentual, mas é uma boa vontade de Portugal. É dos poucos países no mundo que tem círculos eleitorais dos seus imigrantes, porque a França, por exemplo, no Senado elege 12 deputados pelas comunidades francófonas, mas e elege 10 para a Assembleia Nacional. Mas eles votam nos partidos e não naquele círculo particular que é o círculo das comunidades. Acho que para o círculo das comunidades da Europa e de fora da Europa, acho que Portugal, Cabo Verde e mais um ou outro país é que tem portanto, esta organização parlamentar. E assim sendo, e tendo em conta que Portugal, na realidade, tem uma história com as comunidades e expressa muito e tem demonstrado na sua história, ficar-lhe-ia bem aliviar aquele círculo de fora da Europa, até porque a parte do norte do país está a envelhecer, está-se a perder deputados nos 18 distritos portugueses e que podia-se reforçar na nova lei da imigração, na nova lei eleitoral, podia-se reforçar bem a criação do Círculo da Lusofonia, porque é diferente ser imigrante no Brasil do que ser imigrante em Moscovo. É de convir que são duas realidades totalmente diferentes, culturais, antropológicas, A etc. língua. A língua. Isso é uma Falar- falta que Portugal tem. Tu referes, e todos nós sabemos que um dos grandes problemas do nosso país é a população envelhecer. E nós agora temos aqui um grande problema. Eu, enquanto vivia na Austrália, e até depois também na Inglaterra e na Alemanha, apercebi-me de uma coisa: os jovens filhos de portugueses raramente aprendem a língua portuguesa. Aprendem muito pouco em casa, falam com os pais em português, os pais falam com eles em português e eles respondem em inglês, normalmente. Penso que é ainda um bocado assim. Ou seja, o ensino da língua portuguesa
ainda está muito aquém do que seria necessário. Porque nós aqui temos uma situação que é, se nós não investirmos no ensino da língua portuguesa nestes países, nos países onde temos portugueses, muitos daqueles jovens com grandes aptidões, com licenciaturas, nos países onde já nasceram, refiro, por exemplo, o caso da Austrália, muitos deles diziam não voltam para Portugal, até teriam interesse porque não falam a língua. Agora nós temos este problema. Os nossos jovens, fora de Portugal nascidos, não voltam a Portugal, não trazem aquele know-how que têm nos diversos Áreas. setores, áreas que estudaram e começaram a trabalhar, porque não falam a língua. E os nossos portugueses que estudam cá, os nossos jovens, muitas vezes com os cursos pagos pelo Estado, vão para fora, ou seja, nós estamos a perder população jovem de fora e de dentro. A língua portuguesa continua a ser uma grande lacuna ou não? É verdade, Marina, mas são duas questões diferentes. Os que entram e saem e que são indivíduos formados têm a ver com a Constituição da República Portuguesa, porque qualquer pessoa que queira estudar em Portugal tem o direito a estudar e se licenciar num país onde nasceu. E também a Constituição da República Portuguesa reserva o direito à imigração e o direito ao regresso. Portanto, qualquer indivíduo que se tenha licenciado aqui pode sair e regressar ao seu país, quer dizer, o país é uma bondade coletiva, portanto, a nossa pátria é um património de glórias e de dores e, de facto, é isso que é Portugal, é isso que nos Pois, habituamos mas convém tentar trazê-los de volta, Agora, ou no não os que diz deixar sair. respeito à língua portuguesa e ao Instituto Camões, o Instituto Camões nasceu muito à semelhança da Alliance Française, do Cervantes, do Instituto Cervantes e do Goethe Institute. Nasceram muito à semelhança uns dos outros, mas o Instituto Camões, que bem se podia chamar Camões e também Fernando Pessoa, porque Fernando Pessoa começou a escrever na África do Sul, na cidade de Durban, e faz parte da imigração para a África do Sul no princípio do século XX. Portanto, podia-se chamar Instituto Camões, sem dúvida, o poeta da raça, e o Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas, mas no contexto africano até podia ser o subinstituto ou Instituto Fernando Pessoa, uma vez que ele escreveu pela primeira vez na África do Sul e para os poetas ingleses, ainda por cima, tornando-se aí. O que acontece é que o Instituto de Camões, a mim parece-me, mas pode ser por desconhecimento, e eu peço desculpa se o é, parece-me um pouco elitista, mais para os leitorados, mais para os doutoramentos, e ele não tem chegado bem à raiz profunda das comunidades, porque uma língua deve ser como um corpo anatómico em que se deita uma gota na cabeça e corre todo o corpo anatómico, como um antibiótico, corre todo o corpo e tal. Ou seja, ir à escola primária. E isso não tem, na minha modesta ótica, e desculpar-me se eu não for muito exato, não tem tido bem esta componente, embora Portugal seja limitadíssimo em termos de recursos. Agora, Enviar professores. É o que aconteceu quando havia África, enviava-se professores. e enviar Exatamente, professores, acho que se enviava mais para os E países enviou-se para Timor, africanos. quando o Timor se tornou independente, também se enviaram portugueses. Nós temos em grandes lecionarem cidades 2 professores, não é? É uma queixa que ainda hoje se mantém, não é? E a língua, as línguas são, afinal, instrumentos económicos. Isto é, graças à importância da lusofonia e o acesso ao Brasil e à África portuguesa, a língua portuguesa é agora mais apetecível, sobretudo no mundo académico, por causa do grande Brasil, etc. No acordo ortográfico que nos impingiram, tu concordas com o acordo ortográfico? Tu que és tanto... Continuas a escrever de acordo com... E eu, a mim, porque nasci aqui, faz-me confusão o acordo ortográfico. Mas adotaste-o? Porque o computador adotou por mim. Mas eu tenho que compreender e tenho que dar a mão à palmatória que aquele imenso Brasil, só quem lá foi, eu fui ao Brasil 16 vezes, só quem lá foi àquele Brasil, aquele imenso Brasil pode ser um potencial tão grande, tão grande, tão grande de amplificação da nossa língua que de outra maneira não teríamos. Era como dar esta entrevista sem microfone. O Brasil funciona como um microfone desta entrevista, uma capacidade de ampliação à escala planetária fantástica e que, portanto, não se pode perder essa mais-valia. Quanto a eu próprio escrever, eu gosto de Fernando Pessoa, eu gosto
Eu, para já, gosto de escrever e gosto de escrever a minha língua. Eu sou um caso, uma De espécie de acordo com perdido, aquilo que tu aprendeste. de acordo que aprendi. Eu tenho de fazer uma pergunta. Tu conheceste todas as comunidades madeirenses e mais alguma? Foste tu que durante muitos anos organizaste as viagens do ex-presidente do governo às comunidades Fui. no mundo todo, em todas as viagens que ele se ia despedir porque era o último mandato, e isso é outra questão, dava outro programa. A questão é, havia mesmo madeirenses em Bora Bora? As escalas técnicas muitas vezes faziam-se, porque os programas destes Então a visita a Bora Bora foi uma escala técnica. houve um protocolo ali com o Porto Santo, mas de qualquer forma, ah, as deslocações às comunidades, para quem as fez, e os jornalistas como vocês que acompanharam, eram de uma intensidade Aliás, inacreditável. houve mortos, não é? Eu levei o Vítor da televisão vivo e trouxe o morto. Eu fiquei na República Porque daí a Dominicana. intensidade. A intensidade Era, de é facto. diabólica, porque são horas de voo infindáveis. São fusos horários completamente trocados, são Extremamente noites sem cansativo. cama. E em algumas deslocações, até porque as deslocações levavam também empresários que pagavam a sua deslocação, Na altura É, pagavam. era preciso dar um pouco de um certo repousado, uma certa paragem a caminho de casa, um certo dia, a day off, Uma paragem a técnica day de off, descanso. uma paragem técnica de Eu, descanso a caminho de casa. continuo Por a exemplo, tentar perceber como é que se vai descansar a Bora Bora, mas que paragem técnica é que se consegue fazer em Bora foi na Bora? altura que fomos para as Austrálias e para aquele lado do mundo, mas mas Cristina, pode fazer confusão à grande maioria das pessoas, eu compreendo. E fez Eu durante muito compreendo, tempo. mas para quem está num programa daqueles, em que a pessoa não vê a luz do dia, entra num salão onde estão 1000 pessoas para ouvir o Presidente do Governo falar. O Presidente do Governo tem que ir com uma lição preparadíssima para saber o que é que aquelas pessoas precisam, o que é que aquelas pessoas vão pedir. Tem que ir com uma equipa que vá tomando nota daquilo, leva presentes e troca presentes e depois vai ao Governo e tal, em que as pessoas de facto chegam à cama para se deitar ao fim do dia, não sabem quase, não se sentem quase que Mas tu estão ainda vivas. sofrias o dobro, Aquilo porque era- tu fazias uma viagem preparatória antes Fazia. e depois fazias a viagem do presidente. Fazia porque a viagem preparatória era fundamental. Por exemplo, quando nós estivemos com o presidente Nelson Mandela, quando nós estivemos com o presidente Fernando de la Rúa, que foi presidente da República da Argentina, mas quando nós o encontramos na cidade de Buenos Aires, ele era o presidente da Câmara de Buenos Aires. Quando falamos com o presidente Ernesto Pérez Valladares no Panamá, era preciso que alguém fosse levar a boa nova que ia chegar ao presidente do Um governo. processo de evangelização quase. Porque é preciso ter em conta uma coisa, e é a primeira vez que eu digo isto publicamente: a Madeira não é um país. A Madeira é uma região autónoma. Eu tinha que vender a Madeira lá fora como um país. Vem aqui o presidente da Madeira. Porque, caso contrário, as entidades nacionais têm a seu dispor os consulados, as embaixadas, toda uma Panóplia uma de. panóplia de instrumentos que a Madeira não tem. Alguém tinha que olhar como é que se chega à fala com o presidente Nelson Mandela. Quem era o presidente da Madeira De uma ilha, que é um ponto no Atlântico. ponto no Atlântico, é preciso lupa para ver. E como é que este homem chega a Nelson Mandela? Como é que este homem chega Portanto, há um Jacob trabalho- Zuma? Por acaso já ouvi várias versões dessa. Como é que dessa- este homem olha, chega dessa a aproximação. Mbeki? Mas o caso de Nelson Mandela é repetido com o caso de tanta gente. Nós almoçamos com o presidente da Venezuela, nós almoçamos com o presidente Hoje em da dia África do almoçarias Sul. com Maduro. Eu não estou a ver porque não. Porque primeiro, eu não me Estão os recusaria. interesses da comunidade que ainda lá Primeiro, está. exatamente. Primeiro, todas as pessoas têm a dignidade de estar sentadas à mesa e eu é que poderei não ter a dignidade de estar à mesa de um presidente da República eleito por mais ou menos votos, porque na Legal ou não. realidade isso é uma coisa que não interfere. Agora, Portugal e a Venezuela estão representados ao nível de embaixada. Portugal reconhece a soberania da República Bolivariana da Venezuela ao nível de ter lá um embaixador. E a República Bolivariana da Venezuela reconhece em Portugal
o nível de ter cá o seu embaixador. Eu não admitia no 25 de Abril que um venezuelano viesse pôr em questão o meu 25 de Abril. Isso é um assunto interno do povo venezuelano interno. E lá temos centenas de milhares de pessoas. E aquilo que fazemos aqui para ser simpáticos para com 10 mil pessoas não pode afetar o relacionamento institucional entre os dois países, uma vez que temos uma comunidade incomensuravelmente maior lá na Venezuela. A Os questão, interesses os continuamos interesses a defender. e que continuam a ver lá o seu dia a dia, a sua luta. Como é que no teu Quer dizer, dia a dia, nos contactos que tens com os imigrantes venezuelanos, qual é o eco que tu recebes? Continuamos com as, grandes preocupações, as haverá muito pessoas mais gente a regressar ainda. Não me quer parecer que haja muito mais gente a regressar. Eu fui o diretor do Gabinete de Apoio ao Imigrante Regressado da Venezuela. Já tinha sido diretor das comunidades madeirenses e o senhor presidente do governo, Dr. Miguel Albuquerque, convidou-me para diretor do Gabinete de Apoio ao Imigrante Regressado da Venezuela. Informatizamos toda a Madeira, queremos uma linha de apoio, etc. Para o seguinte, não me quer parecer, já não estou nesse gabinete, e esse gabinete também já não existe, e já não me quer parecer que haja aquele fluxo que houve em 2017. Não, não, Aquilo que soube dizer é que vai haver um maior ainda. não, É a tua não percepção. sei, não Era isso sei, que eu ia perguntar, se ele tem, não se tens sei, essa percepção, se ouves, não porque tem sei, muitos contactos ainda, não é? não sei e não estou a acompanhar. Agora, o que vos digo, Marina e Cristina, é o seguinte: as relações entre Portugal e a Venezuela, nas quais se inclui uma parte de Portugal que é a região autónoma da Madeira, mas a imigração para a Venezuela não é toda da região autónoma da Madeira, é sobretudo da Aveiro e os galegos de Sim. Espanha. Sim, 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 É, sim. é um assunto para médico cardiologista, é de uma É sensibilidade verdade. de médico cardiologista. Não é para curioso. É preciso estar bem e estar conosco. É preciso estar conosco e estar bem Ou lá. seja, o interesse dos portugueses Há que lá estão uma, sempre acima de tudo, é isso que tu queres dizer, exatamente, há uma lógica de um bem-estar da coletivo nossa que não população. pode ofender uma parte em detrimento de outra. Aquilo que se fez na Embaixada da Venezuela em Lisboa é simplesmente vergonhoso. Aliás, o governo português imediatamente condenou aqueles atos que nós não estamos habituados a este tipo de Este tipo de democracia ataques. em que a gente ataca uma embaixada estrangeira. Eu só vi atacar uma embaixada estrangeira quando fui à Embaixada de Espanha no 25 de Abril. E isso foi uma coisa. E também aqui na Madeira vi deitarem o barco Apolo, quase deitavam o Apolo ao fundo na altura do Tu tens 25 de memórias Abril. desse tempo muito interessantes. Meu Deus, já passaram tantas décadas E sobre hoje, isso e o nosso crescimento democrático é totalmente diferente. outras comunidades que possam vir a Exato. regressar. Já agora falamos. Como cônsul honorário da República da África do Sul, aqui na Madeira, e nos 3 anos que sou cônsul, só me pediram o atestado de como não estavam a receber uma pensão da Venezuela cerca de 40 e tal Da pessoas. Venezuela ou da África do Sul? Da África do Sul, perdão, da África do Sul. É que para que uma pessoa que trabalhou na África do Sul e que vem aqui à região autónoma da Madeira, é Portugal, pedir uma pensão, um rendimento mínimo garantido, tem de fazer prova e bem de que não é detentora de uma pensão paga pela África do Sul. E ao que chegou ao meu conhecimento e àquilo que a embaixada e eu sabemos, é que não chega a 50 pessoas, essas. Uhum. Agora, há outro tipo de pessoas que regressaram no fim de vida e que têm a sua vida Que não resolvida precisam de subsídios, portanto não chegam a ti. e que não chegam a mim. Chegarão a mim muitos, porque dos 16 níveis de competência que a Embaixada da África do Sul tem, eu tenho 14 desses 16. Só não emito vistos e também hoje ninguém me Passaportes. pede vistos. Exato. Não, eu emito passaportes. Já fiz 200 e tal passaportes depois que sou cônsul. Aliás, o passaporte é a parte que me dá mais trabalho, porque as impressões ainda são todas digitalizadas, ainda são todas manuais, Sim. ainda não temos o sistema digitalizado. Diz-me só uma coisa. Tu há pouco estavas a dizer que recebias as pessoas e isso levou-me para a tua primeira frase. Tu trabalhas na ASSIN? Sim. Porquê que um consulado funciona numa empresa privada?
Por uma razão muito simples, eu aproveito, Da Alemanha funciona também. aproveito, Numa agência de viagens que tive, aproveito isto é o aqui. consulado da Mas Alemanha. estamos assim tão Não, pobres. Ainda não, ontem estive lá, não, mas isso, numa agência de viagens. a pergunta, aliás, eu gosto muito da Cristina e da Marina. E gosto muito das perguntas da Cristina, porque a Cristina faz perguntas que, parecendo perguntas fortes, são as perguntas do povo da Madeira. Que é o que interessa. Que é o que interessa. Se calhar devia-me candidatar. Que é o que Olha, vê interessa. lá, Que é o ainda que vais a interessa. tempo, Cristina. E isso faz-me gostar dela muito mais. Muito obrigada, Os também gosto cônsules- muito de ti. Os cônsules honorários não são pagos. Os cônsules honorários têm que ter um lugar para funcionar. Eu não podia alugar um espaço no Funchal para poder receber os 2.468 pessoas que já recebi em 3 anos. Portanto, tu pagas para ser cônsul. Não pago para ser cônsul, não recebo por ser Mas quem é que cônsul. paga o aluguer do espaço que tu tens? Aqui já te digo. E o que é que acontece? Eu penso que o Dr. Luís de Sousa me vai deixar esta inconfidência. Eu, na altura do Covid, eu estava na Ribeira Brava com o Luís de Sousa na Assine a tomar um café e vi que aqueles gabinetes que o Luís tinha na Assine, alguns, as pessoas estavam a fazer trabalho em casa, Teletrabalho. por teletrabalho. E eu disse ao Luís de Sousa isto e agradeço-lhe publicamente aqui. Já lhe agradeci tantas vezes pessoalmente, até por escrito e a embaixadora. Agora digo-te a ti, Luís, publicamente o seguinte: eu disse, Luís, tu podes ser o único amigo que me pode fazer um favor. Esses gabinetes que tu tens agora vazios, que são pessoas que estão em teletrabalho, empresta-me um para eu receber as pessoas. E o Luís perguntou-me, mas porquê eu? Porque as pessoas que estão na África do Sul São as da são Ribeira todas Brava. da Calheta. Exatamente. É daquele lado. Daí São fazer da Calheta. sentido estar já Eu naquela. tenho praticamente a história da imigração para a África do Sul praticamente pronta e eu penso que vou chegar hoje ao ano 1967. Isso é outra coisa que nós vamos referir Ainda ontem depois, que estive é no arquivo a trabalhar que tu sobre isso. estás a escrever. E desde 1880, a primeira pessoa que foi para a África do Sul era uma senhora do Funchal chamada Libânia. E depois vim encontrar esta senhora num barco da SA Val, já da África do Sul, que foi o Cape Town que foi comprado pela África, o Cape Town de Castle que foi comprado pela África do Sul. Vem encontrar este mesmo nome no arquivo, que eu tenho dezenas de horas Tu no passas arquivo. imensas horas no arquivo Dezenas de a horas no preparar. O que é que tu arquivo. estás a preparar? Eu estou a preparar, mas eu concluo só dizendo que Sim, sim, as já vamos pessoas então. da Ribeira Brava para lá são de 2 países, da Campanar, Quinta Grande, Ribeira Brava, toda Venezuela, e da Ribeira Brava até a ponta Do Parvo. lá da ponta do Pelo Parvo, Tomar a e- ponta mais ocidental, é tudo da África do Sul, porque foram todas para a África do Sul e é tudo da Calheta, porque em 1898 começou a ir números já acentuados de pessoas. Embora alguns digam que a imigração para a África do Sul foi em 1960, de facto não é verdade, tem 100 Mas a de anos. 1960 era mais de quem queria fugir ao ultramar, não é? Nos anos 60. De 60, jovens, os rapazes. essa imigração de 60 é extremamente curiosa porque em 1960 deu-se uma hecatombe de coisas que a causa e efeito foi enorme. Por um lado, a descolonização portuguesa, a condenação portuguesa nas Nações Unidas por ter colónias e a condenação da África do Sul por ter o apartheid. Portanto, os dois países isolados na cena internacional fizeram um acordo entre si chamado Acordo Alorna, em que eles, ambos excluídos do mundo civilizado que vivíamos, estávamos um pouco sozinhos. Isso era um caso. Outro caso era as colónias europeias na África, todas começavam a ser entregues aos seus naturais. O Congo belga, etc. Até todas aquelas. E que Portugal estava orgulhosamente só, como dizia Salazar. a pobreza na Madeira graçava. O regime da colonia era do mais cruel possível. E no regime da colonia ainda apareceu outro regime, que é o regime protecionista dos açúcares. Para além do regime da colonia, em que eu trabalhava para dar tudo a ti, Cristina, ainda tinha um indivíduo que era o dono do açúcar tudo, que era o Enter.
Daí aquela frase que tu tens, que é quando a terra não dá, o mar chama. Portanto, a terra de facto não dava, Não a dava. não ser miséria. E as pessoas tinham que ir. E iam nos barcos da Union Castle, que iam para onde da Union Castle, levavam um correio inglês para a África do Sul, que era uma possessão da África do Sul. Ainda hoje a lei seca da África do Sul e os liquor stores é uma lei que vem da África do Sul inglesa, porque em 1910 a África do Sul inglesa, porque a África do Sul, a República da África do Sul é só de 1961, e que, portanto, nos anos 60 dá-se um hecatombe, uma espécie de uma explosão fantástica, em que aparece a África do Sul legal. O ano com mais gente para a África do Sul foi 1966, e aparece uma África do Sul ilegal, que eles, como não podiam entrar na África, porque entretanto há um movimento chamado The White Power Man, que os protestantes estavam na África do Sul, que fazem o trek dos holandeses na África do Sul, começaram a se sentir pobres e que, portanto, era proibido entrar na África do Sul, a menos que alguém tivesse família e carta de A chamada. chamada carta de chamada, exatamente. Chamada. O que é que eles faziam? Não A era cidade do preciso, iam para Lourenço Marques. É por isso que os navios Infante Dom Henrique, Príncipe Perfeito, faziam a bordadura da costa ocidental e oriental Iam da para a África para depois descer. Loreto, Luanda, Até Moçambique. até Moçambique. Chegavam a Lourenço Marques, deixavam-nos em Lourenço Marques. A viagem até Lourenço Marques, nos anos 60, custava 8 mil escudos. Mais ou menos, os barcos operavam com 4 classes, mais ou menos, era 8 mil escudos. E o passante para a África do Sul iam para Boé e depois iam para Kitimat, com Matiport, que era na África do Sul. E que, portanto, era 98,2 km. Essa distância Bem, o Gonçalo sempre ele tem andado a pesquisar, de facto. daquela coisa. E então eles passavam por baixo de arames farpados e tal, e eram comidos por leões e tal, porque ali é o Kruger Bem. National Park. O que é que acontece? Nós perguntaremos porquê é que os sul-africanos, sabendo que aquilo era o ponto de entrada e tendo uma polícia organizadíssima, porquê é que não chegavam lá e detinham aquela gente toda e devolviam? Porque de alguma forma não lhes interessava. De alguma forma havia já o ouro do Manuel Pestana, que foi para lá em 1949. Depois havia as minas do Barardo, que vai para lá em 1961, na imigração de 61, e depois só vem o Horácio Roque, que é na imigração depois do 25 de Abril. Portanto, estas 3 fatias de imigração. E que, portanto, os anos Havia ali um 70 certo protecionismo já. são os anos em que se acontece aquilo que no paciente pode acontecer a alguém que tenha sorte. O jackpot, tudo deu errado. E tudo motivou a ação e feito. Ação-reação, exato. Ação, reação. E neste momento, tu, como lidas muito com a comunidade da África do Sul, vês a possibilidade de haver mais regressos? Há outro país que te preocupe, por exemplo, os Estados Unidos da América, vamos ter muitas deportações de portugueses, Mas mais isso eles açorianos. representam mal, não é? Isso são os açorianos, e essas deportações também devem-se ao facto deles não serem registrados americanos. Pois. Porque a América não pode deportar um cidadão seu. Portanto, vai ter que deportar aqueles que lhes foi dado a oportunidade de serem nunca também quiseram. americanos e nunca Mas isso quiseram. tem a ver com uma certa havia entre os imigrantes também a mania do gueto, não se integrar na política, não se integrar na Mas- comunidade. Isso era exatamente o trabalho que tu tentavas fazer. A dupla cidadania não invalida o sentir patriota, porque a dupla cidadania significa o seguinte: eu sou português em Portugal e sou sul-africano na África do Sul. Claro. Portanto, não invalida. Portanto, há aqui ainda o esse pat- problema. Parece-me que os açorianos, no meu tempo, os açorianos tinham, de facto, cento e tal indivíduos que tinham sido expulsos dos Estados Unidos. Né? E eu estou a falar no meu tempo, portanto, eu já não estou nessas leads há para aí uns 10 anos. E pode haver, de facto, medo. A América não. Os americanos, os madeirenses, onde é que estão nos Estados Unidos? Os madeirenses nos Estados Unidos estão em New Bedford, portanto, aqui na costa atlântica, e depois estão Na Califórnia. lá adiante na Califórnia, sobretudo lá em Baixo, em São Diego, até a Aveia,
Era dos trabalhos que eu gostava mais nas comunidades, era trazer a missa que abrilha a Madeira. Todos os anos. Ora, tu não havias de trazer missas. Portanto, todos nós prometemos que não falamos da tua vida romântica. Epá, mas a tua vida romântica daria mais um programa, Daria um livro. mas eu não resisto a te perguntar. Nestas, Nós agora entramos nessas em areias movediças. comunidades da África do Sul, da Venezuela, da Austrália, podemos falar no teu nome a todas as mulheres? Poder podes, mas não deves. Porque, porque diga-se, muitas pessoas, eu fiz de facto centenas de viagens, muitas por mim próprio, mas fiz centenas. Eu sempre fui uma pessoa muito do mundo, nunca fui. Estar aqui, estar em Nova Iorque é para mim Sim, exatamente mas o tu mesmo. misturavas E o que é que acontece? Eles um perguntam, bocadinho de tudo, eles era. perguntam, Gonçalo, qual é o lugar que tu gostaste mais no mundo? Eu estive em 700 diferentes lugares no mundo. Qual é o lugar que tu gostaste mais no mundo? E eu respondo sempre que o lugar que eu gostei mais no mundo foi aquele lugar que eu não tive uma dor, fui naquele lugar que eu acordei bem disposto e apaixonado. Eu não sei viver Sem sem estar a apaixonado. paixão. Tu ainda hoje és Não, romântico. absolutamente, se eu não tiver, eu não consigo divorciar-me dessa parte de mim. Eu gostava de me divorciar dessa parte. Eu não consigo. Eu tenho que ter sempre alguém na minha vida, Para alguém no amar. meu pensamento. Eu tenho que fazer alguma coisa para oferecer a alguém. Deve ser uma dádiva, como Camões. Eu tenho sempre que escrever para um alguém. E Eu acho que quando tu eu não facto. tiver esse alguém, é um pouco de morte Eu anunciada. mas acho tens o que- coração preenchido neste momento, então. O meu coração está extravasando. Olha lá, tu, o facto de tu teres nascido no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, aquilo já era ali uma cena, não? Eu não sei. Não Sei sabes? que eu, em toda a minha vida, eu precisei desse alento. Não fazia sentido me barbear, me vestir, se eu não fosse para a minha amada. E a minha amada Ou podia pelo ser menos uma rosa, não é? podia ser Mas uma tinha que rosa. ser. Pois. Tu Tinha achas que que ser alguma coisa. as mulheres são as mais fortes, menos femininas? Como é que tu vês as mulheres hoje em dia? Eu tenho uma paixão pelo ser feminino. Uma paixão pelo ser feminino. Um ser forte. Um ser que. Eu sou filho de um ser feminino. Eu e a minha mãe fomos 9 meses um só. Pois é verdade. Uh, eu, a minha mãe era a minha força. Eu nunca vi uma mulher gritar de dor até que tivesse. Eu nunca vi uma mulher gritar de desespero até que tivesse. O ser feminino é um ser absolutamente muito Não é mais o elo mais forte. fraco. Vive mais tempo. As mulheres vivem mais tempo, são o alento, façam os seus maridos carícias plenas, são o alento das sociedades e as minhas chefes mulheres Todas foram, gostaram de ti. foram Era sempre difícil de gente gostar. que eu gostei muito, porque a mulher é justa. Deus me livre ter uma multa de trânsito por uma mulher. Eu prefiro um homem que pague-lhe um café. Uma multa de trânsito por uma mulher é pior. Elas são Ela vai mais mesmo dar justas. mas São ela larga, mais- vai deixar mesmo com a multa. Tu és um Com o amante da papelinho na moda, mão. és um amante da moda antiga. Velha Uh, guarda. És um amante da velha guarda. Como é que tu vês hoje em dia esta gente poder preencher um documento oficial com não género ou não identificado com nenhum género? Tu que amas tantas mulheres. Eu Faz-te pena, não? não tenho, quer dizer, é assunto que eu não comento. O Não é Trump já tabu. proibiu. Nos Estados Unidos agora ou é homem ou é mulher, não há transgêneros. Eu uma vez num atendimento, não importa onde, não foi como cônsul, não importa onde, eu tive que perguntar, a situação era tão complicada que eu tive que perguntar, Ficaste aliás, baralhado. a pessoa em questão disse-me, tinha lá MF, masculino e feminino, e ela disse, não me escreva, não me escreva. Eu então, como ela e ele, não sei, estava com o pai e com a mãe, e tal, e eu tive que ir lá para um cantinho e falar com ela e ele. E de facto, eu não escrevi nem M nem F,
mas ainda hoje não percebi nada, não percebo nada, não sei. Gonçalo, Agora não tem nada a ver com isso. mas é muito Nada a melhor, ver mas com é isso. Com muito todo o melhor, respeito, não Com é? é todo o muito respeito. melhor perceber quando está no, ou não perceber quando está num ato oficial do que não perceber quando está num ato particular e poder estar a chegar a um momento em que é difícil perceber se é homem, se é Bem, mulher e aí ter que tomar seria um trauma. decisões. Tu tens de Bem, seria um uma, trauma. uma vez fui no Sheraton em Lisboa e eu encontrei uma loura ao fundo e eu Do estava, corredor. não, numa sala e tal, num grande bar, assim, no Sheraton, no último andar, em Lisboa. E ela olhava tanto para mim e era tão bonita, e eu disse assim, meu Deus, quer dizer, eu sou feio como a noite, eu sou feio como a noite de agora, com muita chuva e tal, eu sou verdadeiramente feio, mas então, eu pensei, bem, isto para mim não era. Eu olhei para o barman, mas o barman ainda era mais feio que eu pensei, bem, isto deve ser para mim mesmo. E então, Até porque o barman estava de serviço, não é? Tinha que fazer muito e coquetel. então estive lá a falar com a pessoa e tal, e ela disse-me assim, tu pareces boa pessoa. E eu disse, eu sou de facto muito Eu boa até pessoa e tal. sou. E ela disse-me assim, Não sabes, sou é fiel a eu ninguém. não sou, eu nem sempre, nem sempre fui menina. Eu já fui um menino, mas eu quando era pequenininho, o meu pai fez tal, o meu pai era, ela era alemã, é alemã, penso que ainda é viva e tal. E eu então, como não estava a perceber nada daquele filme, o que é que eu fiz? Eu disse assim, olha, num hotel destes, com esta categoria, deve de haver para aqui uma casa de banho aqui próximo e tal. Ela disse, sim, é mesmo aí ao pé do elevador ao fundo. E eu disse, então vamos fazer o seguinte, Raquel, vai pedir, se faz favor, um gin para si e um whisky para mim, e por favor não olhe para mais ninguém, que eu vou à casa de banho e volto. Eu tomei um táxi até o whisky, mas eu disse ao chofer, Pagaste-lhe a bebida. O não, barman. Nem pagaste, nem não, pagaste. eu não paguei. Ah, tu fugiste. Eu tive que vir embora depressa. E o que é que acontece? Eu só dizia ao senhor do táxi: olha, se ver uma loura, acelera. Ele disse: mas foi a fugir da polícia. Eu disse: não, é pior. A polícia tinha-me entendido. Não, mas quer dizer, mas com todo o respeito, porque Sim, sim, afinal, sim, sim. afinal a Raquel foi muito honesta comigo e eu também fui muito honesto comigo próprio, quer dizer, com Podias todo o ter dito, respeito. Raquel, não, não é? Entretanto, tu tens imensas histórias para contar, nós não teríamos tempo para isso tudo. Neste momento, tu estás não a contar as tuas histórias, mas estás a contar as histórias da imigração. Queres publicar um livro? Tens, o que é que tu estás a preparar imenso material? Estou a preparar imensas coisas e o que eu estou a notar, ainda hoje vou falar convosco sobre isso, é o seguinte, é que eu tenho tanto material na minha casa, porque a minha vida foi tão abundante nesse rio de A tua casa é uma informação, biblioteca. poder-se-ia dizer que sim, em termos de imigração. E o que é que acontece? Eu começo a me perder. Eu entro na África do Sul e eu não sei mais. Eu ando nos anos 60 na África do Sul com 32 páginas escritas e falta a Venezuela, falta a Austrália. Sei que toda a gente foi para a Austrália no navio Moçambique. E sei que chegaram à Austrália em 1962, a 26 de junho, de 52 a 26 de junho. E aquilo vai-me apaixonando. Depois entro nos navios, vejo, depois vou para o arquivo e tal. Portanto, eu penso que o meu livro só estará pronto quando eu tiver 100 anos. E eu Mas espero convém viver, publicar antes não disso. vai publicar Vais antes ter de. que contar, E, cortar e um então, Mas bocado. uma versão digital assim pode ir aumentando. então eu estou a pensar fazer uma síntese de tudo o que foi feito, por exemplo, em imigração com I, porque hoje fala-se muito de imigração com I, mas fui eu que fui a Luxemburgo, os ministros da imigração, que foi no Luxemburgo há uns 20 e tal anos atrás, fomos nós que criamos aí a Mesquita Islâmica, fomos nós que fizemos a integração da pessoa imigrante, fomos nós que criamos o Dia da África e o Dia dos Países de Leste, nos governos do Dr. Alberto João Jardim E do e, Dr. Brazão de e Castro. do Dr. Brazão de Castro, mas sem dúvida nenhuma. Até me lembro do episódio do Abdul Karim Só, que é uma coisa tão engraçada, porque o Abdul Karim Só vinha para a inauguração da Caça da África ali no No bairro da bairro da Nazaré. Nazaré. O que é que acontece? Ele vinha tão depressa, tão depressa, tão depressa para a inauguração daquilo. Olha, uma operação stop na via rápida parou e fui ter que ir a encher a velocidade. Ele disse: eu tenho que ir porque o doutor Alberto João está à minha espera. Ora, Alberto João, à espera do indivíduo, vinha encher a velocidade, ele foi preso. Então,
Eu tive que pedir ao senhor comandante Nuno Homem Costa que o libertasse para ele ir à inauguração, Não, que não ele ia era à o presidente, inauguração. porque era tudo verdade, o que o homem disse era tudo verdade. E isto é, nós fizemos os clubes da África, de Angola, tudo isso, a Mesquita Islâmica, até trouxemos aqui o Benhadj, que era o dono do Madeira Palácio, aquele multimilionário que tem aquela no Estoril Sol, os embaixadores dos países árabes trouxemos à Madeira, por forma a que as pessoas se sentissem entre nós integradas. Agora fala-se muito da imigração, mas a imigração há 20 anos que se Sim, faz muitas exatamente. coisas sobre a imigração com Já se ele. fazia muitas coisas assim, nós já éramos jornalistas na altura e Já se lembramos-nos fazia- disso. Não venham agora tirar nabos da púcara e assinar com o chapéu dos outros, porque as inaugurações da Casa Africana, os lituanos, os ucranianos, os Oh, meu russos Deus, foram os todos nos anos romanos era 90. Exatamente. aqui na Rua Bela de Santiago, meu Vamos, Deus. vamos falar de coisas inconfessáveis. O que é que tu vais dizer hoje pela primeira vez que nunca disseste a ninguém? Ai, caramba, é Já difícil. disse que gostava de ter, nunca te disse isso a ti primeiro. No Não. microfone, não. Eu vou-te dizer isto porquê? Porque tu és conhecido por a pessoa que animavas as viagens. Eu fiz uma viagem contigo, com um grupo de 30 pessoas, a Bruxelas, de Estrasburgo, 4 dias, uma visita promovida pelo Sérgio Marques quando era deputado. Nós éramos vários jornalistas, vários convidados, havia notárias, havia padres, havia de tudo. E tu estiveste 4 dias a animar 30 pessoas. Tu és um animador nato. Mas tu deves ter histórias dessas viagens, coisas que te aconteceram que nunca contaste a ninguém. Não, absolutamente. Tu sabes, Cristina, é o seguinte: é muito difícil fazer uma amizade num cemitério. Isto é, as pessoas, para uma viagem daquelas, para aquele tipo de viagem, se não houver primeiro uma camaradagem muito grande, porque às vezes há pessoas que morrem, às vezes há pessoas que se sentem mal, é preciso estar ali como quem cria uma atmosfera propícia a um Vietnã. Uma viagem pode ser um Vietnã em termos de esgotamento, sobretudo para quem a prepara. Se apanhas pessoas antipáticas, daquelas que não reagem a nada. A nossa deslocação Nós à apanhámos uma Austrália, que tirou a prótese para limpar a meio de uma viagem de autocarro. O Gonçalo estava a contar uma anedota e calou-se à espera que a senhora voltasse a pôr a prótese e então continuou. Só que Bem, aquele momento em que ele para para de de contar a explicar anedota, toda a gente que estava no autocarro pôs a cabeça para o corredor para ver o que é que tinha acontecido. e E em fica a primeiro ver. plano estava a prótese da senhora, mas Mas tu tens imensas histórias para contar. uma vez estávamos em Montreal, no Canadá, e há um jornalista desta casa, que não tem nome, porque é desta casa, e esta casa tem muitos e bons, e se não tem sido eu, ele ainda estava lá porque o Albert João queria sair, e ele escondeu-se depois para mandar um teste para o Funchal. Estava escondido e eu não sabia onde é que ele estava. E eu procurei, e disse, não, mas o carro não pode ser. Olha, finalmente encontrei o jornalista, o carro seguiu, mas o Albert João, o doutor Albert João, eu digo Albert João porque gosto tanto dele, mas, por exemplo, o doutor Albert João, gostava de chegar ao aeroporto 1 hora antes da hora prevista máxima. Se ele pudesse chegar ao passavas 3, aeroporto 4 horas no aeroporto com Já eles. ficava ali no aeroporto a tomar um e, café. consegui mais ou menos harmonizar tudo. Tu perguntas, eh, diz uma coisa em público que nunca tenhas dito em privado. Então eu vou dizer, sabes, Cristina, eu não gostava de ser esquecido. Tu tens muitas mágoas, não Eu não tens? Algum gostava de ser ressentimento. esquecido. E, e- e isso magoa muito, ser esquecido. Quando eu dei mais do que a vida, eu dei o sangue tudo. O sangue, o Achas suor que e houve as alguma lágrimas. ingratidão? O sangue todo, e a pessoa ser esquecida, ultrajada, ignorada, isso só os povos pequenos é que fazem isso. Só um povo tem que ser muito pequeno para deitar fora os seus heróis de Os guerra. seus valores? Eu, no primeiro artigo que escrevi e publiquei, graças à amizade do Rui Marote, no Funchal Notícias, foi um grande artigo de elogio ao senhor Virgílio Teixeira, homem que me ensinou a elegância, que me ensinou o que é ser o autor que ele foi, como é que se representa essa arte de representar.
E eu dediquei, embora eu tenha sido chefe dele e não ele meu chefe, como eu o fui substituir ao Centro do Imigrante, Cristina, dediquei 12 artigos a falar do grande senhor. E uma funcionária minha disse-me assim: não o devia ter feito, porque ele até nem fez nada. Ele, É, primeiro, fez muito ao meu coração. Segundo, ele fez fez muito muito pela Nova pela Madeira. imigração temporária para as Ilhas do Canal e para Jersey. Terceiro, ele fez muitíssimo pela região autónoma da Madeira. E Portanto, quando se ignora as pessoas, nomeadamente quando não se convida as pessoas para atos que elas próprias os criaram, é de facto diminui. Mas a minha psique não se deixa atormentar por coisas sem importância mas nenhuma. guardas algum ressentimento, diria mágoa. A ingratidão e a ignorância são grandes Eu defeitos guardaria mágoa, do ser humano, eu são. guardaria mágoa se eu tivesse no fim de vida, mas eu estou no princípio das minhas memórias. Se eu tivesse no fim de vida, guardaria mágoa. Mas não, eu tenho toda a vida para provar quem fui. A minha Mas casa tu está precisas de cheia, provar alguma a coisa. minha casa está cheia. Alguma parte da população É uma questão de fazer vendo, justiça, não é? Eu digo vendo-se. justiça sobre a imigração, Gonçalo. É uma questão de fazer justiça a quem saiu daqui. Contar a história deles. Claro, claro. Eu fui padrinho e madrinha dessa gente toda pelo mundo inteiro. Eu andei, as pessoas chegavam à Madeira, eu arranjava meio. Eu não tinha, eu nunca tive um domingo, um sábado, um fim de semana, e depois tinha que estar, beber, ser o confessor, ser o condutor, e O aqui na padre, Madeira, o padre, psicólogo, e aqui exato. na Madeira É verdade. não deixava que as pessoas, como me tratavam tão bem lá fora, quando chegavam aqui à Madeira, eu entregava-me. Eu só tinha uma coisa para dar, eu sou pobre. Saber receber. Era o meu corpo, o meu saber. E eu dava de volta. Claro que fiz amigos únicos no mundo. E agora que me prendem. Há dias que eu precisava tanto de estudar, de trabalhar, e não posso, porque me telefonam. Telefonam-me a pessoa X, a pessoa Y. E eu vou dizer que não, só porque eu agora já não estou. Não, não posso. Tu continuas a ajudar os imigrantes que te procuram. E a minha vida, eu não sei fazer outra coisa. E ainda há pouco estava a dizer aqui a um amigo meu, Sim. ele perguntava-me, é preciso, não se preocupe que isto vai correr bem. E eu dizia a esse meu amigo o seguinte, se fosse sobre medicina eu preocupava-me não sei nada, mas sobre imigração, pode ser até no Capitólio dos Estados Unidos, não há Projetos. problema. Ainda continuas a alimentar projetos, tens os teus sonhos, as tuas ambições. Tenho sim, senhor. Gostava muito de ir a lugares que ainda não fui. Para quem foi a 700 lugares, Para quem fui a Que é um 700 viajante lugares, nato. há lugares que ainda não fui. Eu gostava muito de ir. tiramos a Antártida Eh, e a Barreira de Groenlândia, Coral. não A te metas Groenlândia é porque melhor não, neste momento. daria incidente diplomático, é melhor não. Neste momento está um bocadinho eh, quente. e gostaria de servir com toda a dedicação do meu coração à África do Sul. A África do Sul, eu amo muito a África do Sul e amo todos os países que servi, mas a África do Sul, talvez por ser o primeiro da lista, África, de África, eh, eu gostava de servir bem, e fazer um relatório de tudo o que está a ser feito e depois ter um enorme cuidado a quem vou entregar o Consulado Honorário da República da África do Sul na Madeira. Nem toda a gente merece o nosso suor. É verdade. Gonçalo, falando em suor, tu és mais de praia para suar ou é mais de frio para tremer? Ele vai à Gosto praia muito, todos os dias, não não é? todos os dias, Nada, todos os dias. mas também gosto da noite para dançar. Com Ainda mulheres, gostas da noite. Ainda gostas ainda da noite. gosto da noite. Tu já estás mais naquela fase em que preferes sentar-te, é mais romântico sentar-te a ver televisão com um chazinho, umas alpercatinhas Mas, ou um não, pequeno almoço na cama logo de mas, manhã. Marina, não consigo ter as minhas mãos paradas. Apetece-me estar sempre a... Tu és um homem que acarinha muito. Mas pronto, olha, Acarinhando ou não, quem é que tu levarias na próxima viagem? Quem eu levaria era eu mesmo, Uhum. um livro, um papel e uma esferográfica para escrever,
Tu continuas a gostar E muito de uma, poesia. e uma, co- e, Não como é que desvirtuem que eu perguntei quem. Marina, Quem? estás a ajudar o Estou a ajudar Gonçalo? ao Gonçalo a Quem? sair da alhada em tu o Não. meteste. é que se tu me perguntas quem, eu já não Ele entro. vai chegar Já a não casa entras e em vai casa. levar com a colher do milho. Por isso, os dois Lá Já vão não vai. estar- entras em casa. Lá vai a casa da travessa do Frazão. Mas diz-me uma coisa. Já perdi 3. Se houvesse o Já caso. depois tu vais sempre perder, Exato. não convém mais. Exato. Se houvesse o caso de não entrares em casa, alguma das tuas ex-mulheres te acolheria? Eu Se penso que calhar. todas. E não é com arrogância que tu o dizes. E não é com arrogância. E porquê? Cristina, porque ficou sempre uma amizade muito, muito, muito única. O que é que tu pensas da violência doméstica? Para ter um Para horror. acabar, porque temos um minuto. A violência doméstica é crime. Só pode. É o crime mais hediondo que eu conheço. Bater numa mulher, bater numa criança, pá, isso é uma coisa, não faz sentido. Monstruoso, não é? Achas Venham- que o nosso venham- país só venham agora para a começa rua. a aceitar isto como crime? É hediondo, é hediondo. E de onde foi este programa também? Que foi Não fantástico. foi eu. Fantástico. Fantástico. Obrigada, Gonçalo. Um por beijo teres para vocês vindo. as duas. E- Obrigada. Muito obrigado. Gosto muito de vocês as duas. E da Marina. Também. E com esta me despeço até à próxima semana no Velha Guarda. Obrigada, adeus.